Acho que vou começar este vídeo com um enigma. Portanto, diz-me, o que acontece quando uma empresa multimilionária, infestada de ativistas políticos disfarçados de produtores, adquirem os direitos da possivelmente maior franquia da história do cinema, com uma das maiores bases de fãs leais ao ponto de quase se tornar um culto, e a torna numa fanfic pseudo-feminista, arruina o legado dos seus personagens originais, acusa os fãs de serem tóxicos por não gostarem desta versão, tornando assim um IP que era adorado por milhões em algo que ninguém consegue desfrutar? Somehow Palpatine returned. Bem, pelos vistos acabas com o Mandaloriano e Grogu, um filme sobre uma série que foi boa por uma temporada e o último filme a ser lançado 7 anos após o último da saga Star Wars. Oh no! What happened? Oh no! How terrible! That's just awful! How terrible! Oh no! De facto, é no mínimo triste e desapontante ver uma franquia tão revolucionária que foi Star Wars, não só a nível cinematográfico, mas também na sua riqueza e diversidade do seu universo, com uma história sobre amizade, aventura, lealdade e a verdadeira luta entre o bem e o mal, a ser reduzida a algo tão insípido e superficial, mostrando claramente uma fadiga criativa que não fez nada a não ser cumprir uma agenda de lançamento. O que era antes considerado um evento único, que eram as estreias dos filmes Star Wars no cinema, em que os fãs esperavam ansiosamente e especulavam o que iria acontecer com teorias e discussões de opiniões, agora parece ser só: pois é, tem um novo Star Wars. Fuck. Enfim, vamos despachar isto rápido porque eu não vou ter o meu dinheiro nem o meu tempo de volta. A história segue o nosso caçador de recompensas, o Mandaloriano, e o seu adorável companheiro Grogu, que por alguma razão o filme quer desesperadamente convencer-nos que funciona como uma relação pai-filho, apesar de já ter sido estabelecido que o pequeno Yoda genérico tem perto de 60 anos. Right. Caga, não penses muito nisso. Entretanto, os nossos protagonistas trabalham agora para a Nova República, caçando o que resta dos criminosos de guerra do Antigo Império para finalmente os levar à justiça. É então que Sigourney Weaver envia o Mandaloriano numa missão até ao planeta dos Hutts, os maiores gangsters da galáxia, porque aparentemente só eles é que sabem onde é que está o próximo alvo. Naturalmente, negociar com uma família de lesmas mafiosas gigantes nunca é simples. Os Hutts concordam em ajudar, mas apenas se o Mandaloriano lhes fizer um favor primeiro: descobrir o paradeiro do filho desaparecido de Jabba the Hutt. Sim, pelos vistos de Jabba the Hutt tinha um filho. Eu nem quero imaginar como deve ser um bicho destes a parir outro igual, já para nem falar em fazê-lo. Resumindo a coisa muito rapidamente, o filho de Jabba está a ser usado como gladiador pelo próprio alvo que o Mandaloriano devia capturar, mas ao invés de cumprir o acordo com os Hutts, o nosso protagonista entrega o criminoso à Nova República e ajuda o filho de Jabba the Hutt a escapar da sua família extremamente funcional e emocionalmente saudável. Obviamente que os Hutts não ficam muito felizes, então fazem aquilo que qualquer cartel espacial faria: contratam outro caçador de recompensa para capturar o Mandaloriano. O que se segue daqui para a frente é uma batalha constante entre o nosso protagonista e os maiores gangsters da galáxia, numa luta pela dignidade do Mandaloriano por terem descoberto que ele tem a cara do Pedro Pascal. Normalmente eu costumo fazer uma crítica baseada naquilo que me vai na mente e como eu me sinto após ver um filme, mas para este eu tive que pela primeira vez tirar notas para abordar o que realmente não funcionou, e acredita quando eu te digo, pouco ou nada funcionou. Para começar, tens o tempo de duração. Com pouco mais de 2 horas, este filme é desnecessariamente longo, ao ponto de lhe poderes cortar 40 minutos sem perder nada de essencial para a história em si. Porque, sejamos honestos, este filme mais parece um único e longo episódio de uma 4ª temporada que nunca existiu. Se realmente funcionasse como um episódio de série não teria nada de mal, mas como filme, a narrativa anda para trás e para a frente com missões dentro de missões como se fosse um jogo de RPG, mostrando claramente que já não há mais ideias interessantes para um argumento sólido e convincente. Coloca uma mulher lésbica! O protagonista tem um único objetivo desde o início do filme, então a equipa de escritores teve que arranjar uma maneira, ou várias, de tentar prolongar a narrativa para que não se parecesse tanto como um episódio e mais como uma longa-metragem. Se calhar, nem se deviam ter dado ao trabalho. Por falar em protagonistas, acho que já podemos de uma vez por todas admitir que o Pedro Pascal não é uma atração de bilheteira e nunca o vai ser. A sério, eu não sei qual é a obsessão de Hollywood em pô-lo literalmente em tudo e mais alguma coisa, e ao invés de funcionar como uma atração, funciona mais como um repelente.
Em sua defesa, a cara dele só aparece cerca de 5 minutos durante o filme, mas quando aparece não há emoção, não há carisma, nem há presença, especialmente quando é confrontado com um perigo iminente. Eu sei que a personagem dele é treinada para enfrentar perigo constante, mas o gajo ainda é suposto ser humano. Quando está com a cara tapada, sejamos honestos, nem sabemos se é mesmo Pedro Pascal ou até mesmo um duplo a fazer as cenas de ação, mas com qualquer uma dessas hipóteses, as coreografias são lentas e desajeitadas, sejam elas com atores ou com criaturas CGI. O que me leva diretamente ao próximo grande problema deste filme, a sua inconsistência. Em pelo menos 3 partes do filme em que o protagonista só não morre porque o guião não permite, matando qualquer tipo de emoção e empatia que poderia possivelmente criar. Os poderes de Grogu são outra coisa que vão e vêm consoante a necessidade do guião, e por aquilo que eu sei, este peido verde adorável é possivelmente uma das personagens mais poderosas do universo Star Wars, tal como era o Mestre Yoda, e se fossem usados corretamente, metade dos problemas eram resolvidos imediatamente sem muito esforço e preocupação. O que, sejamos honestos, se assim fosse, o filme ficaria reduzido a cerca de meia hora. Escrever um argumento é difícil, por isso é que tem que ser feito por profissionais competentes e não por lerdos cujo único objetivo com este caramelo era vender peluches. Mas ei, mérito dele é merecido. O Yoda bebê é um sucesso comercial. O ambiente do filme e as suas paisagens CGI são, na maior parte das vezes, razoáveis, mas numa cena em específico, consegues ver que a cena não foi terminada. Seja por falta de orçamento ou descuido, não sabemos. A banda sonora não é memorável nem impactante como era a de John Williams, e se calhar atrevo-me a dizer que a melhor coisa que este filme tem para oferecer é mesmo o Yoda bebê. Deus me livre. Resumindo, O Mandaloriano e Grogu é um filme que não dá continuação à trilogia original, muito menos quanto a algo que seja essencial para a história que sucede, e mesmo que seja a sua própria coisa, também não eleva riscos, não apresenta novas ameaças, nem apresenta algo que poderá ser relevante para futuros projetos. É como eu disse inicialmente, um único e longo episódio daquilo que seria a 4ª temporada da série com o mesmo nome. Star Wars é oficialmente tão irrelevante como qualquer outra mídia audiovisual aleatória. Tudo porque um grupo de incompetentes achou boa ideia ignorar aquilo que funciona e contar aquilo que eles idealizavam contra a vontade do público leal.